Amém. Lembrando que nós estamos numa série de exposições na carta de Paulo aos Filipenses e hoje a gente vai cobrir capítulo 1, dos versículos 19 até o versículo de número 30. Esse é o nosso terceiro sermão da nossa série e hoje a gente finaliza então o capítulo 1. Até aqui a gente já viu um bocado de coisas, a gente viu como Paulo saudou aquela igreja, não como alguém que queria mostrar títulos ou conquistas, feitos que ele mesmo havia feito, mas a gente vê alguém que se apresenta como um servo do Senhor Jesus, que é isso que realmente nós somos. Então, se de um lado o mundo diz que a nossa dignidade se encontra nas nossas posições sociais ou no nosso saldo bancário, Paulo nos lembra que a verdadeira grandeza está no fato de nós pertencermos ao Senhor Jesus. A gente viu também sobre o privilégio de sermos participantes da obra da graça de Deus, uma obra que Deus mesmo iniciou em nós e que certamente o Senhor há de concluir. Semana passada, Paulo está preso quando ele escreve essa carta, e a gente começou vendo um pouquinho das explicações que Paulo começa a dar a essa igreja. É claro que Paulo preso começa a pipocar várias versões, assim, espécie do telefone sem fio, e Paulo começa a dar algumas explicações. Hoje a gente vai continuar analisando ainda alguns argumentos de Paulo, que vai até o versículo 26, e a gente encerra o capítulo 1, então, com algumas exortações do apóstolo de como nós devemos viver uma vida de modo digno do Evangelho. Então vamos ler a partir do versículo 19, ouçamos com fé, que diz assim: Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Existe um grande questionamento dentro da vida humana que ou a pessoa já fez essa pergunta ou ela ainda vai fazer, que é: o que é a vida? Grandes escritores, durante a história, tentaram explicar isso, seja em palavras ou peças. O grande dilema que o coração do homem enfrenta diante da complexidade que é a vida e o desconhecido que há para além da nossa existência aqui. O que há depois que nós morremos. Shakespeare, por exemplo, deu voz a esse dilema em várias de suas peças. Quem já viu Hamlet, viu alguém que tenta lidar com esses problemas da vida e olha para a sua existência e a compara a um grande fardo de dores. E cogita a possibilidade de dar fim, cogita a possibilidade de dar cabo à própria vida, se não fosse o medo de descobrir o que há depois dessa realidade. Se Hamlet e tantos outros olham para a vida dessa perspectiva, olham para a vida com esse pesar e temem
o desconhecido, que há além da morte, o apóstolo Paulo nos impressiona com a sua maneira de encarar a vida. Paulo nos impressiona pela confiança que ele tem no Senhor Jesus e o modo como esse homem enxerga a eternidade. E é óbvio, o modo como Paulo escreve essa carta, o modo como Paulo vivencia a sua prisão, como tudo isso molda profundamente a sua experiência. O versículo 19 diz assim pra gente: e graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, resultará em minha libertação. Paulo é alguém que viveu profundamente a agenda que o Senhor Jesus tinha para ele. E é interessante que Paulo não olhava para a sua liberdade como a possibilidade de meramente se livrar das dores físicas impostas pela prisão. É interessante como Paulo olha para a sua liberdade não como a possibilidade de se livrar, inclusive, das suas humilhações, mas Paulo vê na sua liberdade uma provisão do Senhor para que o reino de Deus continue avançando através da sua vida, através do seu ministério. E a gente sabe que o Senhor Jesus o livrara dessa prisão. Paulo foi solto. E Paulo dá continuidade no seu ministério, continuou trabalhando muito, continuou plantando outras igrejas, até que Paulo vai ser preso de novo. E eu gosto de observar como que Paulo encarou as suas prisões em momentos diferentes da sua vida. Se nessa primeira prisão, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, a gente vê alguém cheio do gás, a gente vê alguém cheio de expectativa de que vai sair dali, vai ser liberto, vai trabalhar, vai fazer com que as coisas de fato aconteçam. Na segunda, a gente vê um homem com um profundo senso de consumação. Na sua segunda prisão, a gente vê um homem com um profundo senso de dever cumprido. E dessa segunda prisão, Paulo não vai sair. Paulo foi injustamente condenado à morte, morte que para Paulo também não era um fim trágico de uma história mal contada, morte que para Paulo também não era uma falha da provisão de Deus, mas Paulo via a sua morte como uma oferta oferecida ao Senhor Jesus. É dessa forma bela, são com essas cores que Paulo escreve a sua última carta ao seu amado filho na fé Timóteo, que diz: estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Estamos diante de um homem que viveu de tal modo que ele pôde chegar no final da sua vida e escrever isso e com essa consciência. E aqui, meus irmãos, eu preciso chamar a nossa atenção e dizer que a gente pode pensar em crentes a partir de duas categorias. Há aquele crente que será salvo no Senhor, louvado seja Deus. E foi alguém que aqui, nessa vida, foi fiel ao chamado do Senhor, cumpriu com fidelidade, cumpriu com ousadia a missão que o Senhor confiara a ele. Mas também tem outro tipo de crente. Vai ser salvo, louvado seja Deus. Mas que falhou miseravelmente na missão. Falhou miseravelmente naquilo que o Senhor confiara em suas mãos, para que, através e a partir da sua vida, o Evangelho fosse também disseminado. E quando eu falo por missão, não me entendam mal, não estou falando daquele desejo de projeção ministerial. Não estou falando daquele desejo de sermos conhecidos. Não estou falando daquele desejo de termos as nossas redes sociais repletas de seguidores. Não estou falando daquele desejo de cantar e pregar para multidões e de ter o nome exaltado nos píncaros. Mas eu me falo de uma missão que é de vivermos intensamente o Evangelho nas nossas responsabilidades cotidianas. Maridos que amam as suas esposas e protegem os seus lares. Esposas que respeitam os seus maridos. Pais que ensinam os seus filhos no caminho que eles devem andar. Filhos que honram os seus pais. E a todos nós, de entendermos a urgência de ofertarmos esse Evangelho ao máximo de pessoas que pudermos. Porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a missão de nós, de fato, nos envolvermos na igreja local, servindo com alegria e para a glória de Deus. E entendermos que, independente da nossa missão, do nosso posto, nessa missão, todos nós estamos imbuídos desse processo de fazer com que o Evangelho seja conhecido, ofertado e o povo de Deus
seja atraído para o nosso Senhor. Isso vai desde a pessoa que recebe o povo de Deus na porta, até aquele que lidera uma comunidade, todos estão igualmente servindo ao Senhor dessa seara. Paulo quer deixar isso claro a essa igreja de Filipos. Paulo quer deixar isso claro para nós. E Paulo continua avançando no seu argumento. E dos versículos 20 ao 26, a gente vai encontrar um homem entre dois desejos. Veja o que diz o versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo mantém os olhos voltados para o futuro. Paulo é alguém que aguarda ansiosamente. Paulo é alguém que aguarda com ardente expectativa. E essa palavra que Paulo usa aqui se refere a alguém que, mesmo diante das circunstâncias mais desfavoráveis, ele não fica com os olhos presos, mas ele estica os seus pés. Ele olha por detrás das circunstâncias da vida e ele mira algo muito longe. Ele fita os olhos no futuro. E Paulo, dessa perspectiva, como que se estivesse vendo algo, ele consegue bradar com confiança de que nada ele será envergonhado. Ele está convicto de que, embora fosse alguém que estivesse medo, embora fosse alguém que sofresse, ele está convicto de que nada ele será envergonhado, o medo não o dominará e Cristo será engrandecido. Quer esse homem viva, quer esse homem morra. Se for absolvido, colocado em liberdade, o Paulo vai continuar a sua missão de pregar a Cristo, de plantar igrejas, e se ele for condenado à morte, para Paulo, é ele ir ao encontro e ver a bela face do seu Senhor que um dia o encontrou. Não sai da mente de Paulo aquele dia em que ele sai com sangue nos olhos, de Jerusalém com cartas de líderes religiosos, para ir até Damasco e matar crente. Mas o Senhor o encontrou pelo caminho. E aquele homem, aquela fera indomável, que deveria chegar em Damasco para perseguir crente, chega crente. E esse homem nunca mais esqueceu. E o Senhor que apareceu a Paulo, esse homem vê agora na morte como uma porta dimensional. Fecha os olhos aqui, tomba. Do outro lado, no céu, na presença do seu Senhor Jesus. É por isso que ele afirma no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Paulo se vê pressionado quando ele pensa nas possibilidades. Ele olha de um jeito, ele olha de um lado, ele quer aquilo. Ele olha para o outro, ele deseja aquilo também. Paulo é alguém que ama a Jesus e nutre o nobre desejo de partir e estar com ele, de glorificá-lo para todo sempre, de desfrutar da bendita comunhão com o Senhor Jesus, livre do pecado e do sofrimento, o que ele diz que é algo incomparavelmente melhor. Do outro lado, esse homem ama a igreja. Do outro lado, esse homem ama o povo do Senhor. Do outro lado, esse homem ama a igreja de Filipos, conhece as necessidades dessa comunidade recém-formada. Então, quando ele bota na balança, Paulo se convence de que ele deve considerar seriamente a possibilidade de prolongar um pouco mais a sua estadia aqui na terra e continuar cuidando dos filipenses, e continuar cuidando dos demais irmãos. Paulo, ele está absolutamente pronto para renunciar às fascinantes glórias celestiais para servir o povo de Deus por um pouco mais de tempo. A carência da igreja, a necessidade da igreja pesa sobre ele mais do que o desejo da sua própria alma. Por isso, versículo 25 diz assim: convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Estamos diante de um homem que ama profundamente a igreja. Estamos diante
de um homem que ama profundamente o povo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. Na sequência do texto, Paulo deixa de falar um pouco de si, Paulo deixa de falar da sua prisão, das suas expectativas e também do dilema que ele se encontra de viver ou morrer e se volta para os filipenses e dá alguns conselhos. Eu quero destacar pelo menos dois. Primeiro, que Paulo diz a essa igreja: exerçam a sua cidadania. Versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Paulo toca aqui num ponto sensível para os filipenses. Eles gostavam desse termo de cidadania. Filipos era uma cidade com uma história belíssima, era uma colônia de Roma, era conhecida por ser uma espécie de mini-Roma. Os habitantes tinham um orgulho disso e se alegravam com os privilégios do império. Paulo sabe disso, Paulo se apropria disso para dizer que a igreja, se Filipos é uma colônia do Império Romano, a igreja é uma colônia do céu. E nós pertencemos ao reino de Deus. E que aqui nessa realidade, a nossa vida deve refletir e que aqui nessa realidade nós devemos viver de maneira digna do rei, desse reino. Isso significa para a igreja e para nós também, que nós devemos reorientar as nossas prioridades. Eu sei que todo mundo aqui tem os seus afazeres. Eu sei que todo mundo aqui tem os seus objetivos, tem os seus sonhos. Eu sei que todo mundo aqui tem os seus boletos a serem pagos. Mas Paulo, mais uma vez, reclama a nossa atenção que viver de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus requer de cada um de nós para que venhamos de uma vez por todas a reorientar as nossas prioridades. Que venhamos a repensar sobre a nossa agenda. Que devemos repensar sobre aquilo que nós mais almejamos e desejamos na nossa vida. A gente vive num mundo que cada vez mais valoriza o sucesso, valoriza o poder e valoriza o prazer. E parece que cada coisa que é feito nesse mundo tem o propósito de dar uma distraída na nossa caminhada. Mas Deus, mais uma vez, nos lembra daquilo que de fato deve ser prioridade na nossa vida. Porque mesmo essas pessoas que estão incessantemente atrás de prazer, dinheiro e poder, sabem que essas coisas são frágeis demais. Sabe que o sucesso pode desaparecer de uma hora para outra. Sabe que o prazer, por mais que ele seja buscado todos os dias, ele não consegue abastecer, ele não consegue agradar a alma humana plenamente. E o poder, ele é sempre passageiro. Pessoas que mandam hoje podem não mandar mais amanhã. Paulo nos chama para essa reflexão. O que nós levamos em consideração quando nós vamos tomar as nossas decisões? Até que ponto o reino de Deus pesa sobre as nossas escolhas? Estamos diante de pessoas novas e pessoas mais avançadas. Mas mesmo assim faz com que todos tenham sonhos. Faz com que todos acordem pela manhã e projetam o que hão de fazer. A pergunta e a reflexão de Paulo para nós: até que ponto o reino de Deus tem peso nas nossas escolhas, nas nossas decisões, naquilo que a gente projeta não só para nós, mas também para a nossa família, para os nossos filhos ou para as próximas gerações? O chamado de Deus para a nossa vida é que nós, de fato, venhamos amar o Senhor acima de toda e qualquer coisa. E que o reino de Deus, de fato, venha a ser prioridade na nossa vida. Isso é viver de modo digno do Evangelho. É quando a gente, acima de qualquer coisa, traz Cristo para o centro da nossa vida. É quando nós trazemos Cristo para o centro da nossa agenda. É quando nós trazemos Cristo para o centro das nossas decisões. É quando nós trazemos de fato Cristo como o critério supremo para tudo aquilo que a gente deseja na nossa vida. É isso que Paulo quer ensinar e aconselha essa igreja. Segunda lição que Paulo quer ensinar é essa relação que o cristão tem com o sofrimento. Veja o versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. A gente vê hoje muitas pessoas
ofertando um evangelho muito deturpado. E convidam as pessoas para a igreja. Venha que aqui é só vitória. Tem até um hino mais ou menos assim. Venha que todos os seus problemas serão resolvidos. É culto da vitória para cá. É tarde da bênção para lá. É o convite de que, uma vez vindo à igreja, você não terá mais problemas. Nós não ensinamos o nosso povo de que sofrer por Cristo faz parte da nossa caminhada. E quando nós, crentes no Senhor, sofremos por Jesus, isso é um privilégio. Não é um acidente de percurso, não é um problema da provisão do Senhor, mas é um privilégio que o Senhor estende a algumas pessoas. E eu me lembro de Policarpo de Esmirna, um senhor já idoso, no auge dos seus 86 anos, e um dia soldados romanos chegaram em sua casa para prendê-lo, e Policarpo recebe os soldados, oferece uma comidinha, oferece uma bebida para eles, e diz a eles: os senhores me dão licença, que eu vou ali orar um pouquinho. E Policarpo ora por pelo menos 2 horas. Depois de orar, os soldados o levam. Esse homem será condenado à morte. Policarpo será queimado. E a sua pena, simplesmente, por ter crido em Jesus Cristo. Antes de botarem fogo nesse homem, disseram a ele: tem uma chance para te ser liberto disso. Apenas negue Jesus e estarás livre. E ele respondeu: como eu poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? E vai alegremente à fogueira. Talvez nenhum de nós aqui venha enfrentar o martírio. Mas a gente pode enfrentar a zombaria na escola. A gente pode ser preterido no trabalho. Podemos sofrer preconceitos nos nossos ambientes onde a gente frequenta. Talvez sejamos zombados pelos nossos vizinhos, tidos como loucos, tidos como pessoas esquisitas. Talvez pessoas aqui já tenham vivido algo assim. A mensagem de Paulo para nós definitivamente é: não desanime. Isso é um privilégio que o Senhor concede a algumas pessoas. Paulo entendeu isso, Policarpo entendeu isso, de que o crente, quando sofre pela sua fé em Jesus Cristo, é um privilégio que o Senhor Jesus dá como cabeça da igreja, de estender o seu sofrimento ao seu corpo, que é a igreja. Por isso que esses homens não titubearam diante da morte. E Paulo quer ensinar a Filipos, que também está sofrendo represálias: não desanimem. Esse é um privilégio do Senhor. Eu iniciei falando sobre a vida e eu quero terminar falando sobre a morte. Paulo fala várias coisas sobre o que é a vida. A vida só vale a pena ser vivida em Cristo Jesus. Para Paulo, o viver é Cristo. É ter Cristo entronizado de fato, no modo como ele vive, no modo como ele experiencia todas as suas relações. Mas o que é a morte? Paulo nos ensina que a morte é partir e estar com Cristo. Ninguém mais dá uma resposta dessas. Mas o cristianismo afirma de que a morte não é um beco sem saída, que a morte não é um salto no escuro, tampouco uma tragédia. Paulo define a morte do crente como partir e estar com Cristo. Esse termo partir, às vezes, significava desmontar uma tenda após o acampamento. Outras vezes, soltar as amarras do navio para que ele pudesse navegar até o seu destino. Em ambos os casos, a ideia é a mesma: deixar aquilo que é provisório para alcançar aquilo que é definitivo. E as Escrituras nos lembram que desde a queda, todos nós vivemos em tendas frágeis. As Escrituras deixam claro que o nosso corpo é como se fosse um tabernáculo transitório. E nesse tabernáculo, algumas pessoas vivem bastante tempo. Outras pessoas vivem menos tempo. Mas para o crente, morrer é desmontar a tenda da nossa habitação terrena para nós recebermos de Deus uma morada permanente e incorruptível. Nem a morte pode interromper a nossa comunhão com Deus. Não há sono profundo depois da morte. Não há um vazio na história depois da morte, mas
imediatamente, após as cortinas da nossa alma se fecharem, os santos já começam a experimentar o gozo na presença do Senhor Jesus. Essa semana, na quinta-feira, nós fomos surpreendidos com a morte de Vodebol Khan. O Rei dos Reis o dispensou do seu serviço excelente. E agora esse homem, junto com todos os crentes do Senhor, estão aguardando a ressurreição. Isso que é a morte para o crente. Sem desespero. Mas eu quero dar uma palavra para quem ainda não é cristão. Talvez hajam pessoas aqui ou pessoas que nos assistem ou vão nos assistir depois. Talvez você, como não cristão, esteja perguntando: e para mim? O que a morte significa para mim? A Escritura também é clara. Só quem está em Cristo que a morte pode ser encarada como um ganho. Somente aqueles que pertencem ao Senhor Jesus podem ter a certeza de que, ao partir daqui, estarão em sua presença. Sem Cristo, a morte não é uma entrada para a vida eterna, mas é um juízo inevitável. Por isso, caro amigo que nos ouve, não adie essa decisão. O Evangelho, mais uma vez, tem sido ofertado. E você pode sair daqui com mais medo da morte, após ouvir esse sermão, ou pode sair daqui com a mesma esperança do apóstolo Paulo e de todos os crentes, de que a morte é partir e estar com Cristo. Cabe a nós tomarmos essa decisão. Fique de pé. E a nossa oração aqui, através do Evangelho sendo ofertado, através da palavra sendo exposta, que o Espírito Santo possa aplicar arrependimento no coração daquele que ainda não tomou essa decisão. E aquele que já tomou a decisão, que o mesmo Espírito continue te convencendo a permanecer no caminho. A que você continue perseverando, até que um dia possa encontrar e ver a bela face do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para ouvir a tua palavra. E a nossa oração, Senhor, é que tu venhas a aplicar ao nosso coração aquilo que de fato precisamos ouvir. Aquele que está de pé, que ele continue vigilante, que ele cuide para que não caia, e que ele entenda definitivamente que só é possível ficar de pé porque é o Senhor que o sustenta. E aquele que porventura ainda não tomou essa decisão, que hoje, Senhor, mais uma vez o Evangelho sendo ofertado e sendo exposto, essa pessoa tome essa decisão. Que o Senhor venha operar arrependimento, que o Senhor venha operar conversão. Obrigado, Senhor. Nenhum de nós éramos merecedores disso. Não entramos por mérito no céu. No céu só haverá pecadores, mas que foram perdoados, lavados e remidos pelo teu sangue. Por isso, Senhor, que nós venhamos a entender que a maior urgência da nossa vida é de fato estarmos em paz contigo. Que o Senhor resolveu o maior de todos os nossos problemas, que era aquele boleto impagável, que era aquela dívida impagável que tínhamos com o Senhor. O Senhor mesmo pagou ela. Somos gratos, Pai, por isso. E nós oramos que mesmo diante dos desafios que cada um tem, mesmo diante dos dilemas que cada um vive, essa verdade esteja sempre viva na nossa alma. E assim como Paulo, preso, passando por várias necessidades, medos e angústias, levantava os pés e olhava por detrás dessa realidade e via aquilo que lhe aguardava. Assim sejamos nós também, Senhor. Que mesmo diante de todos os desafios da nossa vida, possamos entender que tudo aqui é transitório, que tudo aqui passa, mas que haverá um dia em que passaremos a viver
com o Senhor e com os teus santos e eternamente. Também coloca no nosso coração a urgência de ofertarmos esse Evangelho. Glorifica o teu nome, Senhor, nas nossas vidas. Glorifica o teu nome também nessa comunidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor.